10 fatos surpreendentes sobre Jesus que você não sabia. Você sabia que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro? Ou que ele falava mais de um idioma? No vídeo de hoje, vamos revelar 10 fatos surpreendentes sobre Jesus que muita gente não conhece. Preparem-se para questionar tudo o que vocês pensavam que sabiam, mergulhando conosco em um universo de mistérios e revelações. Ao longo dos séculos, a figura de Jesus tem sido objeto de estudo, fé e controvérsia. Mas será que realmente conhecemos a história por trás do homem que mudou o mundo? Através de documentos históricos, diferentes perspectivas e análises aprofundadas, vamos desvendar os segredos e curiosidades que cercam a vida de Jesus. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais conteúdos incríveis como este. Agora, bora para os fatos. Nossa jornada começa com uma pergunta intrigante: quando realmente nasceu Jesus? A Bíblia não menciona a data exata do nascimento de Jesus. Alguns sugerem que Jesus pode ter nascido entre março e setembro. Imaginem só, um céu estrelado de primavera. O mistério do nascimento de Jesus continua. Sua mensagem de amor e esperança ecoa através dos séculos. Nosso segundo fato nos leva a explorar a riqueza cultural da época de Jesus. Jesus viveu em um caldeirão linguístico, dominando possivelmente 3 idiomas. Ele falava aramaico na Galileia, a língua comum da região. Dominava o hebraico para os textos sagrados. E possivelmente conhecia o grego, a língua franca da época. Nossa próxima parada nos leva ao universo familiar de Jesus, um tema que gera debates há séculos. Afinal, Jesus tinha irmãos e irmãs? A resposta pode surpreender vocês. A Bíblia menciona que Jesus tinha irmãos e irmãs, citando nomes como Tiago, José, Simão e Judas. Imaginem a dinâmica familiar na casa de Jesus. No entanto, a interpretação dessas passagens divide opiniões. Alguns estudiosos defendem que eram irmãos biológicos, outros que eram parentes próximos. Independente da interpretação, Jesus cresceu cercado pelo amor de seus entes queridos. Essa experiência moldou sua personalidade e influenciou sua missão. E assim, a figura de Jesus se torna ainda mais próxima de nós. Capítulo 4. Os anos perdidos. O enigma da adolescência de Jesus. E agora, meus amigos, adentramos em um dos maiores mistérios da vida de Jesus, os anos perdidos. A Bíblia nos relata com detalhes a infância de Jesus, culminando com sua visita ao templo aos 12 anos, quando impressionou a todos com sua sabedoria. Mas depois disso, silêncio. A narrativa bíblica salta para seus 30 anos, quando Jesus inicia seu ministério público. O que aconteceu nesse intervalo de 18 anos? O que Jesus fez? Onde ele esteve? A falta de informações sobre esse período da vida de Jesus desperta a imaginação e alimenta inúmeras teorias. Capítulo 5. Um nome, milhares de histórias. A popularidade de Jesus. Nosso quinto fato nos leva a uma viagem no tempo, explorando a riqueza cultural e linguística da época de Jesus. Você sabia que o nome Jesus era extremamente comum naquela época? É como encontrar um José ou Maria hoje em dia. O nome original de Jesus em hebraico era Yeshua, uma versão abreviada de Yehoshua, que significa Deus é salvação. Era um nome popular, carregado de significado e esperança para o povo da época. Mas, meus amigos, em um mar de Yeshuas, um deles se destacou, mudando o rumo da história. Um Yeshua que transcendeu sua época, tornando-se símbolo de amor, compaixão e esperança para bilhões de pessoas ao redor do mundo. Capítulo 6. A Revolução do Perdão. Um conceito inovador. Adentramos agora em um dos pilares mais poderosos do cristianismo, um conceito revolucionário para a época: o perdão.
Imaginem um mundo onde a vingança e a retaliação eram práticas comuns, onde o rancor e a amargura ditavam as relações humanas. Em meio a esse cenário, Jesus surge com uma mensagem radical: perdoar, sempre. E não apenas perdoar uma ou duas vezes, mas 70 vezes 7, como ele mesmo ensinou, simbolizando um perdão ilimitado, incondicional. Essa ideia ia de encontro aos costumes da época, onde a lei de talião, olho por olho, dente por dente, prevalecia. Perdoar era visto como sinônimo de fraqueza, uma afronta à justiça. Mas Jesus, com sua sabedoria infinita, compreendia o poder libertador do perdão. Adentramos agora em um dos episódios mais dramáticos da história, o julgamento de Jesus. Um julgamento marcado por injustiças, jogos de poder e manipulação, que culminou em sua condenação à morte. Para entendermos a gravidade da situação, precisamos voltar nossos olhos para a lei judaica da época. De acordo com as Escrituras, julgamentos não poderiam ocorrer durante a noite, garantindo a imparcialidade e a presença de testemunhas. Além disso, era exigida a presença de testemunhas confiáveis que pudessem confirmar as acusações. Mas no caso de Jesus, todas essas regras foram ignoradas. O julgamento ocorreu às pressas, durante a madrugada, em um clima de conspiração e medo. Capítulo 8. Uma morte precoce. O mistério da crucificação. A crucificação era uma das formas de punição mais cruéis, já inventadas pela humanidade. As vítimas, pregadas em cruzes de madeira, agonizavam durante horas, até que a exaustão e a asfixia finalmente lhes roubassem a vida. Em alguns casos, a agonia se estendia por dias, um espetáculo público de sofrimento e dor. No entanto, a crucificação de Jesus não seguiu o curso esperado. Relatos bíblicos indicam que Jesus morreu em apenas algumas horas, um fato incomum que intrigou até mesmo os soldados romanos, responsáveis pela execução. Diversas teorias tentam explicar essa morte precoce. Alguns estudiosos acreditam que a extenuante tortura a que Jesus foi submetido antes da crucificação, como os açoites e a coroa de espinhos, tenha debilitado seu corpo a ponto de acelerar sua morte. Capítulo 9. Um túmulo vazio. O enigma da ressurreição. A ressurreição de Jesus é central à fé cristã. Após sua morte, Jesus foi sepultado em um túmulo coberto por uma grande pedra. No terceiro dia, a pedra foi removida e o túmulo estava vazio. Maria Madalena encontrou lençóis vazios e um anjo anunciando a ressurreição. A notícia se espalhou rapidamente entre os discípulos. Jesus ressuscitado apareceu a eles, dissipando dúvidas. O túmulo vazio simboliza a vitória sobre a morte. Capítulo 10. A chama da fé. O crescimento do cristianismo. Nossa jornada nos leva agora para os primórdios do cristianismo, um período marcado por perseguições, desafios e um fervor religioso inabalável. Imaginem um pequeno grupo de seguidores, desprovidos de poder político ou militar, difundindo a mensagem de um Messias crucificado. Após a morte de Jesus, seus discípulos se espalharam pelo Império Romano, pregando a Boa Nova e compartilhando os ensinamentos de seu mestre. Enfrentaram resistência, perseguições e até mesmo a morte, mas sua fé permaneceu inabalável. A mensagem de amor, compaixão e esperança, aliada à promessa de salvação e vida eterna, ressoava profundamente em um mundo marcado por desigualdades e injustiças. A fé cristã se espalhou como uma chama acesa, cruzando fronteiras e conquistando corações. E assim chegamos ao fim de nossa jornada, explorando alguns dos fatos mais surpreendentes sobre a vida de Jesus. Vimos que por trás das narrativas tradicionais existe um universo de mistérios, curiosidades e ensinamentos que nos convidam a repensar nossa própria fé e espiritualidade. E aí,
Qual desses fatos sobre Jesus mais te surpreendeu? Conta aqui nos comentários. Compartilhe suas reflexões, dúvidas e perspectivas sobre a história e o legado de Jesus. Se curtiu, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais conteúdos incríveis. E continue explorando os mistérios da história e da fé aqui no Verdade Nua. Até a próxima!